Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um dos lindos trabalhos que a Casa de Caridade José de Mococa nos oferece, com muito amor, com muito carinho e sempre sobre a proteção desse nosso patrono, amigo querido José de Mococa, sua equipe, seus soldados da esquadra que nos auxiliam, que nos protegem sempre, juntamente com os outros instrutores espirituais, os nossos protetores, que nos querem tão bem, que nos buscam para que estejamos acordando, para que estejamos nos disciplinando, estejamos nos amando, estejamos nos perdoando. Então vamos aproveitar este instante das muitas palestras que já assistimos, vamos assistir mais uma destas, sempre dando gratidão, graças a Deus e graças a Jesus por estas lindas oportunidades que são, na verdade, devem ser por nós almejadas, devem ser buscadas, abraçadas com muito carinho, com muito amor e entendimento, porque tudo que estamos recebendo de esclarecimento serve para as nossas almas, serve para que estejamos saindo contentes, jubilosos, e isso é importantíssimo para que estejamos crescendo e irradiando esta luz para todos os nossos irmãos que precisam. Nesse instante, vamos passar então a palestra ao nosso irmão Quaresma. Ele vai falar sobre bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E vai falar também sobre obediência e resignação. Tenham todos uma ótima palestra, bom aproveitamento e, se Deus quiser, logo estaremos nos vendo, nos abraçando e nos beijando. Que assim seja. Boa palestra. Boa noite, amigos e amigas do Instituto Beneficente José de Mococa. É com muita alegria, satisfação que eu estou aqui nesse momento junto com vocês para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a moral do Cristo, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho este muito bem descrito no livro Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, é a base do ensinamento moral da nossa doutrina dos Espíritos. Eu vou falar para vocês sobre um tema que eu entendo que também está muito apropriado para esses dias que a gente está enfrentando aqui nesse planeta. Eu vou falar sobre o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E eles terminam dizendo, porque possuirão a terra. Então, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, brandos são aqueles calmos, aqueles serenos, e são porque conquistaram, são porque tentam conquistar. Então, ninguém é brando de mágica, é brando porque batalha por ser. Então é aquela pessoa que busca a serenidade, busca a calma, busca a paciência, busca a aceitação. Então nós podemos ser esses brandos, desde que a gente queira ser. O quanto nós podemos ser em cada circunstância. Então, bem-aventurados aqueles que são brandos, que procuram ser brandos, porque possuirão a terra. Que terra? A nova terra, a terra regenerada. O planeta Terra depois da transição planetária. Ok? O que são pacíficos? São os conciliadores. São aqueles que propagam a harmonia. Aqueles que, quando vê algo em desalinho, algo em conflito, não chega para colocar mais lenha na fogueira, como diz o ditado, não chega para julgar, dando vitória para um e derrota para o outro. É aquele que chega, primeiramente, para pacificar o momento, harmonizar, digamos assim, a discussão, harmonizar a disputa, para que se faça num ambiente, numa forma, num ritmo tranquilo, num ritmo respeitoso entre as partes, onde cada um, respeitando o outro, possa absorver o que o outro tem para oferecer e possa sair desse processo, digamos assim, instigado aos novos pensamentos, às novas ideias. Então, o manso como o pacífico é uma decisão.
Aí a gente pode falar assim, eu conheço pessoas mansas, eu conheço gente pacífica. Bom, você conhece pela aparência, né? A gente não sabe o interior. Mas eu conheço gente também que não é pacífico nem brando, vive as turras. Não sei, porque tudo, volta a dizer, o importante é o íntimo, é a vivência íntima. Então, que nós possamos buscar sermos esses brandos e pacíficos, né? Sermos brandos e pacíficos dentro da nossa possibilidade, né? Isso é uma decisão que tem que tomar, porque o universo de Deus funciona na base da harmonia. Tá? É com a harmonia que os astros, todas essas bilhões de astros circulam pelo universo sem se chocarem, um complementando o outro, um ajudando o outro, ou seja, um complementando o outro, ou seja, é com harmonia, é com brandura, é com passividade. Né? Com brandura e passividade você consegue vitórias, consegue crescimento, consegue evolução. Com o contrário disso, com desesperos, com revolta, com intrigas, você só consegue destruição para si e para outros. Não constrói. Não constrói. E nós vamos falar basicamente, meus amigos, sobre o item 8, obediência e resignação. Né? Obediência e resignação dentro dos mansicos e pacíficos. Né? Porque quem é manso é obediente. Né? Quem é pacífico também pode se considerar resignado. Ou seja, não se revolta, não briga, aceita. Né? E nós estamos numa época, né, essa época famosa da pandemia aí, onde foram nos chamados a exercer essas duas virtudes. Né? Trabalhar melhor essas duas virtudes, da obediência e da resignação. Eu vou ler um pedacinho do Evangelho, porque ele é muito importante para o nosso desenvolvimento do nosso discurso, da nossa interpretação aqui. Ele fala assim, olha, capítulo, bem-aventurado aos mansos e pacíficos, obediência e resignação. É uma mensagem de um espírito chamado Lázaro, Paris, 1863. E ele diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundem ardamente com a negação do sentimento e da vontade. Então, parando aqui. Primeiramente, ele diz que obediência e resignação está presente na moral do Cristo, em toda a parte na moral do Cristo. Não adianta querer seguir a moral do Cristo sem admitir-se obediente, admitir-se resignado. Por quê? Obediente, porque nós temos que nos colocar no nosso local, no nosso estado, de que, num determinado momento, nós somos, talvez, entre aspas, superiores a alguém, ou com uma responsabilidade maior, prefiro assim dizer, e, da mesma forma, nós olhando para cima, para o lado, nós teremos que tem alguém, um irmão espiritual, que está em posição, entre aspas, superior a você, que eu gosto de falar com mais responsabilidade, com mais trabalho. Então, ninguém é superior, ninguém é inferior. Nós exercemos, nós somos chamados a exercer esses dois papéis quase que comutantemente na nossa vida. Né? Se não no mesmo momento, na mesma situação, mas em várias situações da vida. Né? E às vezes, o que para quem hoje eu sou, entre aspas, inferior, num outro momento eu serei superior, com responsabilidades diferentes, mas não menos importantes. Então, não adianta querermos seguir o Evangelho do Cristo, sermos bons, caridosos, humildes, sem a prática da obediência e resignação. Porque para você aceitar esses ditames do Evangelho do Cristo, você já tem que partir da ideia da obediência. Você tem que entender que apesar de eu achar isso, achar aquilo, sentir isso, sentir aquilo, existe uma ideia maior, uma ideia perfeita, né? Uma justiça perfeita de Deus, trazida pelo Evangelho de Jesus. E eu tenho que ser obediente a ela, mesmo que inicialmente, naquele momento, eu não me coaduno, não me é agradável, mas eu tenho que ser obediente. Se eu quero seguir o Evangelho do Cristo, a moral do Cristo, eu tenho que ser obediente nas suas interpretações, nas suas leis, nos seus ensinamentos. Senão, eu não vou ser nada daquilo que eu te falei, não vou desenvolver nenhuma virtude dentro daquele processo.
Da mesma forma, a resignação. Porque o Evangelho do Cristo nos traz as ideias de posicionamentos, né? De aceitar as posições, de aceitar as tarefas, trabalhar para a melhora, né? Então fala-se muito nessa questão da resignação, que é a aceitação da prova que lhe é colocada, a aceitação da missão que lhe é pedida, a aceitação dos desafios, dos aprendizados que é colocado ao longo da nossa vida. Porque se não tiver aceitação com resignação, ou seja, sem revolta, né, não tem aprendizado. É a resignação, a aceitação com resignação que faz você ficar atento a perceber os ensinos, aprendizados, a evolução que determinada circunstância difícil, desafiadora está lhe trazendo. Se você não tiver esse trabalho de resignação, você não aceita essa prova e você não vai conseguir ver a benesses que essa situação vai lhe trazer. Então, a obediência ao Evangelho maior do Cristo, em todos os seus ditames, em todas as suas verdades, e a resignação, para que nós ficamos atentos aos aprendizados, aos ensinamentos que nos trazem, é fundamental para o seguidor do Evangelho do Cristo. Então, ser seguidor do Evangelho do Cristo, ou querer ser seguidor do Evangelho do Cristo, né? Querer ser seguidor da doutrina dos Espíritos, querer ser cumpridor das leis divinas, pressupõe o exercício da obediência e da resignação. Volto a dizer, não na perfeição que se pede, mas da forma do máximo que se possa fazer. O que nós não podemos é simplesmente renegar essas duas verdades. Então, sejamos obedientes e resignados para sermos cristãos. Pois bem, amigos, dando continuidade a essa explicação, aqui fala também, olha, são forças muito ativas, né? Confundem-se com a negação. Então, a obediência não é negação de nada, nem a resignação é negação de nada. Ambas são ativas. Para ser obediente e ser resignado, você tem que ter coragem, você tem que ter força para superar os seus defeitos. É não se deixar levar pelos ditames do mundo. Né? Então, para você ser obediente, você tem que vencer a sua vaidade, o seu orgulho. Para ser resignado, também você tem que vencer outros defeitos. Né? Para ser resignado, você tem que desenvolver a tua fé, a tua esperança na vida futura, na justiça divina. Porque se você não fizer isto, não tem esse movimento ativo, né? Você não consegue ser obediente nem resignado. Né? Não é simplesmente com apatia, né, que você vai ser obediente e resignado. Você vai ser simplesmente, como diz no Evangelho, em outra parte, vai ser um frouxo. Aquele frouxo que não reage a nada. Então ele é obediente, ele é resignado. Não, ele não é nada, ele simplesmente não reage. Ele se entrega. Agora, aquele que quer ser obediente e resignado, sim, ele é ativo. Ele luta, ele tenta vencer os seus defeitos morais para se colocar no caminho do desenvolvimento dessas virtudes. Obediência e resignação. Então, ser obediente e resignado não tem nada de negativo. Pelo contrário, é extremamente ativo. Mas ele continua uma coisa interessante aqui, que é muito bom falar. Ele fala assim, a obediência é consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado. Assim como o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Jesus foi a encarnação dessas virtudes deprezadas pelas doutrinas materializadas. Ou seja, olha só que bonito. A obediência é a consignação da razão. Por que razão? Porque vamos analisar pela razão pura e simples. A vida, como eu falei para vocês antes, nos coloca em posições, sempre estamos numa posição onde, de um lado, nós vemos pessoas, entre aspas, inferiores, ou com responsabilidades menores que a nossa, com conhecimentos menores que a nossa, requerendo uma orientação nossa,
ou até uma ordenação nossa, um encaminhamento nosso. Não é? E do mesmo lado, você olhando para o lado direito, você vai ver pessoas que têm melhores conhecimentos que nós, têm maiores responsabilidades, que nós precisamos do encaminhamento, do acompanhamento deles. Então, no mesmo momento, por questões racionais, nós devemos nos colocar racionalmente. Eu sou inferior e superior. Se eu, nesse momento, me vejo como um superior, eu fico sabendo a minha responsabilidade de trazer aquele irmão que está abaixo de mim para o conhecimento que eu tenho, para a prática que eu tenho, para a vivência que eu tenho, para o sentimento que eu tenho. Ou seja, eu quero que esse irmão suba o degrau da escada da evolução, que ele venha aproveitar dessas benesses que eu aproveito agora e quero compartilhar com ele. Eu vejo sofrendo, eu vejo infeliz, eu vejo sofredor, eu vejo ignorante no sentido de não conhecer as coisas, eu vejo revoltado, eu vejo desarmonizado, e eu quero compartilhar essa harmonia, esse entendimento que eu tenho. Então, eu vou usar essa minha dita superioridade para trazer ele. E eu sei da minha responsabilidade. Eu tenho que chamá-lo com carinho, eu tenho que orientá-lo com respeito, para que ele não se vá, não se perca, não se recuse à minha orientação. E eu sei por que eu estou fazendo isso. É para humilhar? Não. Eu estou tentando fazer ele para trazer ele, para que ele compartilhe comigo o que eu já conquistei. Ou seja, ó que grandeza, eu quero trazer ele para onde eu estou, eu quero fazer ele compartilhar o que eu tenho. Então, logicamente, racionalmente, na minha razão diz que aquele irmão, ele precisa me ser obediente, porque senão eu não vou conseguir fazer muita coisa. Se ele for revoltado, for indiferente, não vou conseguir trazê-lo. Eu vou tentar convencer ele, ele vai fugir. Vou tentar falar, ele vai fugir. Porque ele não está sendo obediente. Então, da mesma forma eu, em relação ao meu próximo, ao meu superior, eu tenho que ter esse viés de obediência. Puxa vida, o meu irmão está lá na frente querendo me levar para uma posição superior, me levar para um conhecimento diferente, mais aprofundado, uma aplicação necessária. Por que eu não devo obedecê-lo? Devo revoltá-lo? Ficar julgando se ele é menor ou maior que eu, se ele tem mais capacidade que não. Se em alguma razão a justiça divina colocou aquele ser, né, na posição de ser o seu orientador, de ser, entre aspas, o seu superior momentâneo, naquela circunstância, nada é por acaso. Ah, mas eu tenho curso superior, ele não tem. Né? Eu tenho experiência profissional, ele não tem. Será que a obediência que Deus quer que você tenha com ele não é essa obediência material, formal, baseada nesses requisitos materiais? Pelo contrário, ele quer que você seja obediente pela questão moral. Você vença a sua desarmonia, vença os seus defeitos, para entender que naquele momento aquele irmão foi escolhido pela espiritualidade, pelo plano divino de justiça, para que ele seja, em relação a você, o seu superior. Superior, às vezes, formal, material, organizacional, não importa, mas principalmente superior moral. Ele tem coisas ali a ensinar. Agora, você precisa estar disposto a aprender. Você tem que estar obediente para aprender. Então, da mesma forma que eu quero ser obedecido, entre aspas, pelo meu inferior, porque eu sei do que eu quero, da minha responsabilidade, eu tenho que orientá-lo, o meu irmão também tem. E mesmo se a gente pensar de forma material, meus irmãos, quando você está numa posição que materialmente você precisa orientar um superior, um inferior, você sabe quanto dói você dar uma ordem, um encaminhamento, e um inferior, e a pessoa que está abaixo não querer cumprir, te boicotar, vamos dizer assim. Não dói em você? Não te chateia, porque você vai ter que prestar conta para o seu superior também? E você não fica chateado? E da mesma forma, o meu superior material, ele tem uma atividade para me dar, ele tem um trabalho para me tomar conta. E se eu achar que ele não tem condição e que eu tenho que fazer, eu subverto toda a ordem. Eu coloco ele em situações constrangedoras. Eu não faço o trabalho e ele fica sem o retorno lá e todo mundo perde. Então a obediência, podemos ver pelo lado prático da vida material e pelo lado moral. Ele precisa ser exercitado. É uma verdadeira dádiva exercer isso.
E a resignação fala aqui que é o consentimento do coração. Por quê? As provas, nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, ou de missões. E nos é dada essas missões, nós escolhemos essas missões, nós concordamos com esses planejamentos reencarnatórios, e às vezes nós mesmo não concordando, sabemos que nós temos que fazer. Né? E geralmente não se perde grande coisa para nós não, gente. Ninguém vem de uma encarnação para zerar todas as deficiências, vem zerar uma parte. Então, quando se dá essa, e nós que já sabemos, que já estamos nessa doutrina, sabemos dessa propositura de que o planeta é de prova e inspiração para o aprendizado, nós temos que entender que tudo que nos acontece é nosso, é para o nosso bem, é para o nosso progresso. Então nós temos que ter a resignação para aceitar, recepcionar aquela prova, aquele desafio, aquela expiação como nossa. Ah, não é da minha esposa, não é do meu... Não, é minha. Né? Ou é nossa, enquanto grupo. E se é nossa, se é minha, eu vou aceitar com resignação todo o processo, todo o encaminhamento, toda a evolução daquela prova. Vai vir surpresa, acidentes, confusões, desafios, alguns sofrimentos, algumas incompreensões, algumas dores. Tem todo um processo de vivência naquela prova. Mas a partir do momento que você tem a resignação de falar assim, não, é minha, eu vou aceitar tudo sem fuga, sem colocar para ninguém, é minha, eu tenho que enfrentar a dificuldade, a carência, a vergonha, a humilhação, a dor, o constrangimento, o que for, o que vir nessa prova, eu vou me resignar a atender, a enfrentar, porque lá na frente eu vou passar por ela. Não existe prova eterna. Todas as provas não existe prova nenhuma feita para o encerramento, para a destruição de ninguém. Pelo contrário, todas as provas são feitas para o crescimento. Mesmo que a gente não entenda isso, elas são feitas para o nosso bem, para o nosso crescimento. E nessa pandemia, quando se fala de ficar em casa, não sair em casa, usar os meios de limpeza, de afastamento, de máscara e tal, nos pede um pouco disso. Obediência aos superiores, cientistas, médicos. Por que eu tenho que colocar o meu orgulho na frente e dizer, não, esses médicos não sabem de nada, eu vou sair sem máscara, Puxa vida, você não está usando a razão. Né? O consentimento da obediência é a razão. Eles estudaram, eles sabem melhor que você. Eles estão mais por dentro da coisa. Então, por que não ser obediente, não cumprir os mecanismos? E resignado. Eu tenho que ficar em casa, eu tenho que ficar só aqui preso, não sei o quê, eu não posso fazer meu futebolzinho. Não posso... Calma, gente. Isso é passageiro. Nós estamos há 6 meses, digamos assim, nesse afastamento social, podendo continuar com o afastamento próximo dos nossos entes queridos, podendo estar como nós estamos agora, numa proximidade eletrônica que fez nós ficar muito mais próximo de muita gente, de muitos processos que antigamente a gente não tinha. Então é um absurdo a gente não se resignar a ficar o tempo que for necessário para um bem maior. Então eu não vou resignar, eu vou deixar o meu sentimento se revoltar, né, o meu orgulho se motar, e vou sair por aí, não vou cumprir, vou sair contaminando as pessoas, trazendo contaminação para mim. E como é que vai ficar eu? Como é que vai ficar o meu íntimo quando eu descobrir que eu fui o artífice de muitos desses danos por minha responsabilidade? Então, meus amigos, que essa mensagem da obediência e resignação seja tida por nós como algo muito positivo. E nós devemos colocar que é natural, é normal estarmos na posição de exigência moral, de justiça divina, nós sermos obedientes num determinado momento e resignado sempre que nos somos trazidos uma prova, uma expiação, um processo qualquer de vivência. Que nós possamos levar isso para a nossa vida. Que ser obediente e ser resignado é o primeiro passo para a vitória, para o aprendizado. Aprendendo com aquele que quer nos ensinar, aprendendo com aquele que tem que aprender com a gente. E ser resignado é pegar a prova, não aumentá-la, deixar que ela venha para nós pouco a pouco. E você vai perceber que com calma, você vai perceber que a prova não é tão grande assim, e que você também não é tão fraco assim, e que você não está tão sozinho assim. Aliás, você nunca está sozinho. Então, ó o Cristo Consolador aí.
Não importa as provas, não importa as expiações. Tenha fé, tenha resignação. Pegue as provas. Seja obediente aos ditames do Evangelho do Cristo, que você vai sair vencedor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão, amigos.